Bom, Tirone, aqui para te dizer o que aconteceu no Morumbi depois de São Paulo 0, Atlético 1, mais uma derrota do São Paulo, mais uma derrota do São Paulo de Fernando Diniz, mais um vexame do São Paulo. E aí eu sei que você observou a partida de Flamengo e Bahia no Maracanã. Acho que não existe maior antítese no futebol brasileiro hoje do que o Flamengo do Jesus e o São Paulo do Diniz. É engraçado, né, Tirone? Porque a estreia do Diniz, eu estive lá no Maracanã, foi contra o Flamengo de Jesus. E o São Paulo brigou, o São Paulo dificultou, o São Paulo teve alma. Lembra que eu te falei daquela vez? Não é o São Paulo que tem que se adaptar ao Diniz, é o Diniz que tem que se adaptar ao São Paulo. O que foi acontecendo nas últimas partidas? O São Paulo foi se adaptando ao Diniz, ao tipo de jogo infrutífero que o Fernando Diniz gosta, as escolhas do Fernando Diniz mais assim afáveis, sempre há uma assinatura. A assinatura anterior foi o Jusilei, hoje foi a entrada do Gabriel Sara, o menino, no lugar do Jusilei. Enfim, o Fernando Diniz conseguiu nesses últimos jogos estragar o que o São Paulo tinha de melhor, era a segurança do sistema defensivo. Não por acaso os culpados, aí é bem entre aspas mesmo, das derrotas anteriores foram Arboleda, Thiago Volpe, agora que falhou. Gente, não fosse o Thiago Volpe, o Bruno Alves e o Arboleda, o São Paulo não estaria nem disputando a classificação para a Libertadores, nem no G6. A proposta de jogo do Fernando Diniz é ou é um fracasso? Vou escolher uma palavra mais suave, é um fracasso. O São Paulo, o Fernando Diniz é um fracasso e tem um símbolo. Ah, já é um fracasso? Sim, já é um fracasso. Ou tem uma remodelação completa, um chacoalhão, um murro na mesa, um enquadramento que ninguém dessa diretoria parece ser capaz de fazer, ou o São Paulo, Fernando Diniz, vai ser o mesmo São Paulo do André Jardim lá atrás, só vai arruinando. Não tem conexão nenhuma do jogo e da proposta do Fernando Diniz com o que quer os torcedores do São Paulo. Não por acaso, cada vez que o São Paulo joga atualmente tem menos gente no estádio. O torcedor do São Paulo não se identifica com isso. Não se identifica com esse futebol rococó e blasé. O símbolo, para não perder o gancho, o símbolo do São Paulo, do Fernando Diniz, é o Daniel Alves. Braçadeira de capitão, tudo mais. Todo jogo que o Daniel Alves joga, o São Paulo joga pior. Ele tem um laço, né, Tironi? Ele, entre aspas, ficou como responsável da escolha do Diniz. Então eles estão aqui assim. O Daniel Alves sempre tenta o lance mais difícil, sempre tenta a jogada mais difícil e tem falhado e não tem feito nada produtivo. Ele contamina o time de um lado negativo. Esse sim é responsável, não é o Thiago Volpe, não é o Arboleda, não é o Bruno Alves. São os principais, Fernando Diniz e Daniel Alves. Eu não vejo mudança capaz nesse cenário de curta corrida. Faltam 6 partidas, o São Paulo joga 4 fora. Eu não vejo mudança de cenário nesse ano. De novo, eu lembro muito do São Paulo do Jardim no ano passado. Não vejo mudança, não vejo perspectiva com esse treinador, nenhuma. E vejo que se o comando não tiver um chacoalhão, e não é a entrevista do Raí depois da partida dizendo que o trabalho é muito bem feito, o São Paulo talvez não fique nem entre os 6. E aí arruine a temporada inteira seguinte. Não tenho a menor esperança nesse jogo blasé pra trás. Eu sei que você, Tirão, fez o meia-culpa a última vez, lembra? Fernando Diniz não vai a lugar nenhum, velho. Não tem a menor possibilidade. Eu quero que você me diga qual que é a antítese depois. Como é que é o Flamengo do Jesus perto do São Paulo do Diniz? O Flamengo capaz de virar partidas, o Flamengo capaz de conectar o seu torcedor, trazer o torcedor para perto, baixar o preço de ingresso, se entregar em campo. Então, quando você vê o Rafinha jogando aqui e o Daniel Alves jogando aqui, você fala, alguma coisa está errada. O Daniel Alves não era melhor que o Rafinha, mas é o espírito, é a entrega. O São Paulo não tem nada disso. Quem comanda o São Paulo não sabe o momento atual do time. Lembra quando eu te falei também? A gente abordou isso num vídeo lá atrás. O São Paulo de hoje é o Flamengo de ontem. É um São Paulo banana. O Flamengo foi banana. Enquanto não virou a chave e conectou o torcedor com o restante do comando e do time, o Flamengo foi banana e perdeu muitas chances, oportunidades e era motivo de piada. O São Paulo é motivo de piada. O São Paulo é motivo de chacota. O São Paulo é banana, como era o Flamengo lá. Como é que é o Flamengo hoje, Tirone? Me conta. Qual que é a química, a mágica? É capaz o Flamengo de ensinar alguma coisa a esse São Paulo banana? Me diz aí. Fala aí, Arnaldo. Fala aí, pessoal. Tô feliz, tá vendo? A minha cara tá alegre. Tá muito mais alegre que a sua, Arnaldo. Por uma razão muito simples, né? Você viu o jogo do São Paulo, eu vi o jogo do Flamengo.
não dá pra você ficar triste com o jogo do Flamengo. Porque o Flamengo joga de um jeito muito legal. A hora que você vai ver, você tá lá querendo que o time faça gol, você tá envolvido na história. Porque, como disse você, é a antítese do que é o São Paulo, esse Flamengo do Jorge Jesus. Hoje teve um jogo enroscado com o Bahia, bem enroscado, saiu perdendo, o time do Bahia se fechava direitinho. E o Flamengo, em nenhum momento, passou a impressão de indolência, indiferença, de não saber o que quiser, do que quer. Estava o tempo todo tentando fazer gol, o tempo todo. E isso estamos falando de um time que está numa maratona de jogos quarta e domingo há um tempão, que tem a final da Libertadores daqui a 2 semanas e vai precisar se resguardar para esse jogo. Mas o Flamengo é como se ele estivesse jogando hoje, como sempre, como se fosse o último jogo da temporada, o jogo que valesse o título. E tá o Flamengo desse jeito. Então é o contrário do que a gente vê o São Paulo, né? O São Paulo, você não vê o Flamengo com a bola trocando passe entre zagueiros no campo de defesa, muito raramente. O Flamengo com 2, 3 passes, ele já tá no campo de ataque. Ele já tá tentando um passe mais vertical, já tá tentando chegar ao gol. E o São Paulo é o inverso disso, né? Ele fica ali com aquela bolinha, tal, aquele toquinho de lado, aquela tentativa. Você não vê jogador andando no jogo do Flamengo. Você não vê jogador andando no jogo do Flamengo. E no jogo do São Paulo você vê jogador andando o tempo todo. Porque o jogo é num outro ritmo. Você parece que está vendo outro esporte, outra coisa. Quando você vê o Flamengo e vê o São Paulo jogar. E hoje contra o Bahia foi a mesma coisa. Tomou o gol e continuou indo, tentando. Então é um jogo que dá vontade de ver. Você olha pro Flamengo jogar e você sente prazer de ver um time que tem vontade de fazer gol, que tem vontade de vencer, que não se contenta com menos do que vencer, do que passar por cima do seu rival. Não se contenta com menos do que isso e fica o tempo todo tentando fazer isso. Então acho que essa é grande diferença entre o jogo que pratica o São Paulo e o jogo que pratica o Flamengo. Você falou do Daniel Alves, que ele é simbólico desse momento do São Paulo, e acho que alguns caras são o contrário no Flamengo, né? Eu diria hoje o Felipe Luiz, no jogo de hoje, né? Porque o Rafinha não jogou, hoje jogou o Rodinei. O Felipe Luiz, ele tá o tempo todo tentando, o tempo todo ajudando o time, ele não faz um passe, uma jogada, nada que seja além do que pode ser uma jogada efetiva. Então você não vê ele dando toquinho de lado, você não vê ele tocando, fazendo firula, tentando uma infiltração, sei lá como. Ele está o tempo todo jogando para o time fazer gol. E não dá para você não gostar de ver um time desse jogar. Você pode não gostar do Flamengo, você pode torcer pro rival, você pode secar, você pode fazer o que você quiser. Mas você não sai de um jogo do Flamengo com a sensação de desprazer, de ter perdido o seu tempo. Durante 90 minutos, quando não acontece nada, ou quando o seu time perde. Não, com o jogo do Flamengo, você pode ter certeza que vão acontecer coisas interessantes. Então acho que o resumo é esse. O Flamengo é a antítese do São Paulo em vários aspectos. E aí conta também a torcida. Mais uma vez, com o ingresso num valor razoável, foi lá, encheu o estádio. A torcida está caminhando junto com o time do Flamengo, diferentemente do São Paulo, que é ao contrário, cada vez menos gente no estádio, porque ninguém aguenta mais esse futebol indiferente, blasé, de toquinho, ninguém quer isso dentro do São Paulo. E o Flamengo é nada disso. O Flamengo joga um futebol moderno, eficiente, ofensivo, e para mim o que resume esse Flamengo? A vontade de atacar e de fazer gol. É um ensinamento ao São Paulo, é um ensinamento a 70%, 80%, 90% dos times e treinadores brasileiros. Longa vida a esse Flamengo que está mandando ver demais, está indo muito bem. Não dá para não achar legal ver o time do Flamengo jogar. Por isso que eu estou mais feliz que você hoje, Arnaldo, porque eu vi um jogo de futebol. Eu vi um jogo de futebol de um time corajoso, bem arrumado e com todas as peças no seu devido lugar, sem ninguém querer ser mais do que o outro, querer fazer um pouquinho mais, querer ser o destaque. Eu vi um jogo de futebol, de um time de futebol que joga como equipe e que joga com coragem. Então eu acho que isso, para mim, é o suficiente para o meu domingo terminar de uma maneira positiva. Você aí, assine o canal. Aproveite esse momento e assine o canal. E nesta segunda-feira tem posse de bola. Estaremos lá debatendo mais sobre isso e outros assuntos. Beleza? Valeu!